pastor e as ovelhas, o professor e os alunos, nós já vamos entender. Bastante interessante aqui essa mensagem de hoje sobre Bemidbar, né? Vamos lá então. O resumo dessa porção. O Eterno ordena a Moisés levantar o censo de Israel. Os levitas não são contados. A ordem das tribos no acampamento. Número e ofício dos levitas. O resgate dos primogênitos. E deveres dos coatitas. Esses são os itens que abordam a porção Bemidbar, né? Mas tem algumas considerações bastante importantes aqui, para nós fazermos justamente com relação ao próprio nome do livro, né? Que é Bemidbar, que é no deserto. Então, às vezes passa despercebido, nós começamos a ler o livro, e algumas palavras, alguns detalhes devem ser considerados, né? São de bastante assim, importância. Por exemplo, a palavra midbar, que vem do verbo lehadbir, que significa pastorear o rebanho. E também cuja raiz dessa palavra é ledaber. Então, ledaber, depois lehadbir e midbar. Né? E ledaber significa falar. Falar. Agora vamos esmiuçar um pouquinho mais. A palavra em hebraico dabar ou davar, as palavras, né, significam palavra propriamente dito. Davar ou dabar, palavra propriamente dito, palavra. Então, vocês podem ver aqui que você acrescenta nesse davar ou dabar, você acrescenta um midbar ou midvar, que daí torna-se deserto ou local da palavra, propriamente dito, o local da palavra. Local em que a palavra foi emitida. Não foi em qualquer lugar, foi lá no Sinai. E se acrescenta mais uma palavrinha ali, que é o Bemidbar, que é no deserto ou no local da palavra. No deserto ou no local da palavra. Então, tudo isso não é em vão. Mas como assim, irmão Jair? A palavra foi dada no deserto, ela teve um local, ela não foi dada em qualquer local, foi dada num local, digamos, ermo, né? Local desértico. Então vamos entender um pouquinho mais aqui o que está por trás desse Bemidbar, a palavra, né? No caso, no deserto. Para alimentar as ovelhas, o pastor tira o seu rebanho da cidade e o conduz ao deserto. Não a um deserto como o deserto do Saara. O deserto do Saara, assim, 90% do deserto do Saara é aquele mar de areia. Você não enxerga pedras, não enxerga árvores, não enxerga gramas, não enxerga lagos, nem mares. Você só enxerga um mar de areia. Mar de areia. Areia, areia, areia. Então não é um local assim cheio de vegetação, né? Vegetação esparsa. Mas aqui a palavra diz que é um local que ele está se referindo aqui a um local onde existe uma vegetação esparsa e rala entre as bases das rochas, porém que é suficiente para alimentar seu rebanho. Então, à primeira vista, você olha um lugar, você é o pastor e tem as suas ovelhas ali, e é um lugar onde, que dele é aquele mar de gramas, que nem você vai ali no Parque São Lourenço,
né? Você corre em cima da grama, se joga a bola na grama, você se rola na grama. É grama, né? Aqueles tapetes. Você vai nos parques de Curitiba, assim, tem bastante, nós vamos dizer assim, tapetes de grama, né? Então isso é comum assim no Ocidente, locais que tem bastante gramado. Mas não é uma situação bem diferente ali no deserto. Então, a princípio, se pensa, puxa, as minhas ovelhas vão morrer de fome. Mas tudo isso não é em vão. O Eterno ele não faz as coisas assim, não tinha outro lugar, ele escolheu aquele, foi por acaso. Não. Tudo que o Eterno faz, ele faz com perfeição. Tudo na Torá tem uma mensagem muito forte, muito significativa. Nada é em vão, nada é por acaso, nada é plano B, plano... Não, aquilo é perfeito. Aquilo foi feito exatamente da forma como o Eterno queria, porque tinha um princípio, começo e um fim para acontecer aquilo ali. Então, preste atenção aqui, ó. Mais um local onde há uma vegetação esparsa. Então, não é qualquer lugar. A grosso modo, você olha, pedras, terra, areia, pedras grandes, pedras menores, pedregulhos. Mas daí você chega mais perto das rochas e você vê que na base das rochas tem sombra, o sol não atinge ali. As rochas, elas são, assim, tem rochas que são mais arredondadas, e na base dessas rochas fica um local mais úmido, porque é um local mais sombrio, o sol não bate ali todo o tempo. E por ser mais úmido, cresce gramíneas em volta na base dessas rochas, graminhas. Tá? Então observem que a alimentação das ovelhas, elas estão diretamente ligadas, conectadas com a rocha, a alimentação da ovelha. Então, nós já ligamos os pontinhos. Espera aí. Essa palavra rocha, irmão Jair, o irmão que está ouvindo em casa, essa palavra rocha não me é estranho. Eu já vi na Bíblia muitas vezes a palavra rocha, inclusive rocha da salvação. Rocha da salvação, que significa quem? O Messias, né? Mashiach, rocha da salvação. E a palavra... Essa rocha da salvação, que é o Messias, ele não é também a Torá, ele não é a palavra, ele não é a palavra que se fez carne, ele não é o verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós? Então, você vê que tudo é uma perfeição do Eterno. A alimentação das ovelhas sai da base da rocha. Entende? Então, nada é por acaso. Então, essa vegetação esparsa, rala, que sai da base das rochas, porém suficiente para alimentar seu rebanho. Então aqui não fala que o pastoreio, quem pastoreia as ovelhas vão comer tanta grama, com aquele mar de grama, aqueles tapetes de grama, ela vai comer tanta grama que vai explodir de tanto que comeu. Não. Não é essa a mensagem. A mensagem, justamente, é que as ovelhas vão comer no tempo certo, elas não vão comer demais, elas não vão comer de menos, elas vão comer à medida que for necessário, para elas crescerem. À medida que elas forem crescendo, elas vão comendo um pouco mais, e assim por diante. Assim como nós começamos bebendo leite, uma palavra... é o beabá, digamos, da Torá para nós, e à medida que nós formos crescendo, o Eterno vai trazendo revelações e entendimentos mais profundos das Escrituras para nós. Então, nós começamos a ver que faz muito sentido essa questão aí do pastor e o rebanho. Né? Então, fala um local de aprendizado, o deserto, porque o Eterno escolheu o deserto para aprendizado, para revelar a Torá? Por quê? O que significa o deserto para nós? Não é um tempo que você vai ficar para sempre ali. É um tempo de aprendizado, aprendizagem, né? de aprimoramento. Mas por que deserto? Porque se poderia ser um lugar bem mais confortável. Esse que é o ponto. Sair da zona de conforto.
Porque você, quando está muito confortável, irmão, na sua casa, está muito confortável, olha, você pensa, estou muito bem aqui, nesse meu sofazinho, minha televisãozinha ali. A pessoa acaba não se concentrando na mensagem. Ela acaba não se concentrando, porque tem outras coisas que tiram o foco dela. Ela está mais preocupada em conforto, em se alimentar muito bem, descansar. E ali no deserto, não. Você tira o foco disso, se tira o foco daquilo. Não tem coisas que te chamem a atenção em tua volta. Então você se concentra só naquilo ali. Aquilo se torna o foco para você. Não tem coisas para te roubar a atenção do mundo. É mídia, internet, Facebook, sei lá, coisas ruins que a gente vê por aí no dia a dia na televisão e etc. Coisas que nos roubam a atenção. Você poderia estar estudando, aprendendo, crescendo na palavra. E quantas pessoas investem por dia, sei lá, não vou dizer 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, num Facebook ou no WhatsApp, por exemplo, e poderiam estar fazendo outras coisas, poderiam estar fazendo caridade, poderiam estar aprendendo a palavra, poderiam estar orando, poderiam estar fazendo coisas úteis para o reino. Então essas coisas roubam o nosso tempo, sugam a nossa alma. Todas essas coisas aqui, e nós saímos fora do foco do que o Senhor quer que realmente a gente faça em prol do reino de Deus. Então, assim como há uma forte conexão entre Bet Sefer, a palavra Bet Sefer, casa-livro, né? Bet Sefer, não tem como separar na visão judaica. Bet Sefer é uma escola, né? É o lar, onde ali, desde pequeno, você já é instruído para aprender a Torá. Então, isto é, o ensino começa já no lar. E também há uma forte conexão entre deserto e pastorear o rebanho. O pastor, o seu rebanho, deve começar esse processo no deserto. Então, a alimentação do rebanho, que é a instrução da palavra, e que tem a ver com o Bet Sefer, que é o casa-livro também, que significa o lar, né? Eu achei bastante interessante esse slide aqui, que dá uma amplitude muito boa assim, para a visão de cada um de nós. Agora vamos entender um pouco melhor a respeito desse primeiro slide que eu expliquei, e também esmiuçando o significado do Bemidbar, né? O que há de tão importante sobre as gerações na Bíblia, em relação entre deserto e pastorear o rebanho? Então, acompanhando ali, essas são as gerações de fulano de tal, como nós vemos ali. Aqui no caso, eu estou me referindo ao capítulo 3 de Números, capítulo 3, né? Você vê ali, e outras passagens, não é só ali, são várias passagens na Torá, que você lê assim, estas são as gerações de fulano de tal. Então, de vez em quando, nós encontramos esses versos, essas passagens bíblicas, né? E sempre parece ser um sinal de que não há problema em pular esta parte. Quando você começa a ler ali, você já quer pular para ir no assunto, para ir naquele assunto que você quer realmente estudar, né? Então, você tem vontade de pular. Às vezes até dá um soninho. Dá um soninho quando você entra. Essas são as gerações, né? Você quer pular essa parte.
sem realmente prestar atenção, pois essas coisas não são, parece que não são tão importantes. Mas você olha no capítulo 3, que diz assim, essas são as gerações, você encontrará gerações, preste atenção, irmãos, você encontrará gerações que não parecem ser gerações. Mas como assim, irmão Jair? Já vamos entender. Precisamos entender que não está tão claro quem é o pai, o verdadeiro, e quem é o filho verdadeiro. Um bom exemplo disso ocorre nessa paraxá. Agora nós vamos entender um pouco melhor. Então, nesse capítulo 3, lemos as palavras Vele, Toldô, Haron, Moshe. Essas são as gerações de Arão e Moshe. Então, se você for esmiuçar isso, você vai entender que, peraí, aqui, se formos levar o pé da letra, nós vamos entender que essas gerações estão falando das gerações de Arão, que fala ali dos filhos de Arão, né? Diz ali, Beyond Ber Hashem et Moshe Behar Sinai. No dia em que Hashem falou com Moshe no Monte Sinai. Obrigado, filho. E a primeira pergunta que vem é o que você quer dizer com essas gerações de Arão e Moshe, num dia que Hashem falou com Moshe no Monte Sinai. Porque se você ler ali, você vai dizer, peraí, ali não está falando dos filhos de Moisés, fala dos filhos de Arão, porque cita os nomes dos filhos de Arão, mas não cita os nomes dos filhos de Moshe. Então, peraí, gerações de Arão e de Moisés, por que não estava escrito, então, só a geração de Arão? Então, a Torá tem dessas coisas, irmãos. A Torá, às vezes, nos pega de surpresa, para quê? Justamente para você parar, voltar, você para, retrocede, lê de novo, porque tem um sode ali, tem uma revelação. Muitas vezes acontece isso na Torá. A Torá não é um livro de romance, assim, que você vai lendo tranquilamente ali, e às vezes você já deduz o que vem em seguida, né? Não é bem assim. Nos pega de surpresa justamente para nos chamar atenção com alguma coisa. Então, os filhos que vamos ouvir nomear nasceram no dia em que Hashem falou com Moshe no Sinai? Não. Então, por que você está mencionando esse fato que seria errado apenas dizer essas são as gerações de Arão e Moshe, e então listar as crianças? Então, parece que as coisas não se encaixam muito bem, né? Então, vamos lá. São citados os nomes. Esses são os nomes dos filhos de Arão. O mais velho era conhecido como Nadav, e então havia também Avihu, Nadav e Avihu. E também mais dois filhos de Arão, Eleazar e Itamar. Mas aqui não citam filhos de Moisés. Esses são os nomes dos filhos de Arão. Êxodo 3, 2 e 3. Né? Êxodo. Então, outra coisa na leitura que nós vemos. Por que você tem que mencionar isso duas vezes? Olha, presta atenção lá. Pode ler Números. Aqui, desculpe, irmãos, eu coloquei Êxodo ali, mas é Números, né? O Números 3, 2 e 3. Uma falha ali. Vocês podem ler lá em Números 3, 2 e 3. Estes são os nomes dos filhos de Arão. Um pouquinho mais para baixo, repete. Esses são os nomes dos filhos de Arão. Sempre quando há uma repetição na Bíblia, é justamente para você parar, respira um pouco, conta até 10,
Eterno, me mostra que o Senhor está querendo falar. Quando o Senhor repete, é porque é importante. Quando o Senhor repete até 3 vezes, é muito importante. Então, fique atento que vai aparecer uma revelação bem interessante ali. Então, outra coisa na leitura. Por que você tem que mencionar isso 2 vezes? Por acaso foi algum erro de digitação ou de editoração da Torá? Os rabinos estavam conversando lá com o escriba, e o escriba escreveu uma vez e depois ficou desatento e escreveu de novo? Não, não foi isso. Você começa dizendo que esses nomes, que esses são os nomes dos filhos de Arão, listou seus nomes e disse que estes são os nomes deles. Ok? Esses são os nomes dos filhos de Arão, sem dúvida. Por que a Torá está enfatizando isso? Esses são os nomes, esses são os nomes. Por quê? Há uma razão para isso aí. Então, de qualquer forma, irmãos, acompanhando o raciocínio ali, eu tento, digamos, isso que eu falo, estou falando para vocês, eu vou escrevendo, essa minha linha de pensamento eu vou escrevendo, para vocês acompanharem ali, fica registrado e depois vocês podem acompanhar lá quando realmente for lançado no YouTube, depois só a porção, fica mais fácil de entender. Então, vamos lá. De qualquer forma, ali no 3º parágrafo, ali, de qualquer forma, Nadav e Avihu morreram. Vamos agora, as coisas começam a esmiuçar daqui para frente e se tornam cada vez mais interessantes. Nadav e Avihu morreram diante de Hashem. Ok? Procede? Tudo bem. Quando trouxeram um fogo estranho diante de Hashem, no deserto do Sinai, eles morreram lá dentro do Mishkan. Agora eu faço uma pergunta aqui, uma colocação. Presta atenção que é bem interessante aqui. Eles fizeram isso como bons filhos, quando isso aconteceu? Quando eles morreram e eles levaram esse fogo estranho, eles fizeram como bons filhos ou como bons pontinhos? Eles fizeram isso por isso que eu coloquei ali, quando isso aconteceu. Isso é uma interrogação. Eles fizeram isso como bons filhos ou como bons... Vamos deixar essa lacuna para preencher. Então, marquem esse slide 5 que depois nós voltamos para ele. Onde diz, essas são as gerações de Arão e Moshe, mas eles não são as gerações de Arão e Moshe, porque aqui só fala dos filhos de Arão, não fala... Que dele os filhos de Moshe aqui? Por que o Eterno está dizendo, esses são os nomes dos filhos de Moshe também? Por quê? Qual a razão? Sendo que, literalmente, na verdade absoluta, eles não são filhos de Arão, de Moshe. São filhos de Arão? Por que o Eterno está insistindo nisso? O que o Eterno está querendo nos dizer com isso? Então, onde diz, essas são as gerações de Arão e Moshe, né? Só listamos os filhos de Arão, porque diz que são as gerações de Arão e Moshe, quando os filhos de Moshe não são mencionados? Qual é o significado? Presta atenção, irmãos. Qual é o significado da genealogia de Moisés e Arão? O que a Torá diz sobre pastores e ovelhas, tutores e alunos? Que é praticamente o tema que eu coloquei lá no slide da capa, né? Slide inicial. O pastor e as ovelhas, os professores e os alunos, né? O que a Torá nos diz sobre isso aí? Então, nós vamos ver que o Eterno está... Opa! O Eterno está... Vou puxar para cá. O Eterno está querendo nos mostrar algo que é bem interessante e algo realmente que faz muito sentido e que já aconteceu isso comigo, já aconteceu com
com a minha esposa, com outras pessoas, com vocês também. Vocês vão ver que isso o que a gente está falando aqui, que aconteceu lá há tanto tempo atrás, mas que é presente, é algo que é real no dia a dia de cada um de nós, né? Comentário de Rashi em um Midrash. Diz assim: como é que mencionamos apenas os filhos de Arão? O Midrash diz, bem, os filhos de Arão são, na verdade, chamados gerações de Moshe. Presta atenção. Segundo Rashi. Ora, porque Moshe foi quem os pastoreou. Aquela visão do pastor que leva as ovelhas no deserto lá. Moisés foi quem pastoreou e ensinou a Torá para os filhos de Arão. Primeiramente, de uma forma mais intensa, para Nadav e Avihu. Então, eu coloquei aqui, coloquei um nome, né? Melamed, que te ensina. Quer dizer, alguém que te ensina, qualquer pessoa que ensina a Torá ao filho de outra pessoa, o texto considera isso como se o professor tivesse dado à luz àquela criança. Esse que é o ponto que o Eterno está querendo nos mostrar, irmãos. Que quando você instrui alguém que estava perdido, estava lá perdido nas trevas, você começa a dar atenção para aquela pessoa, e aquela pessoa, você começa a falar das palavras de vida para aquela pessoa, você começa a falar de Yeshua para aquela pessoa, você começa a dar um testemunho do que aconteceu na tua vida para aquela pessoa, e aquela pessoa começa a prestar atenção em você. Se aquela pessoa começa a prestar atenção em você, e você continua conversando com ela, e ela se dispõe a te ouvir, e você chega no objetivo final, que é lançar a semente, e aquela sementinha que adentrou pelos ouvidos daquela pessoa, ela começa a crescer, a gerar um brotinho lá dentro, e esse brotinho começa a se desenvolver dentro daquela pessoa. E ela nasce de novo, ela se arrepende, e ela aceita Yeshua como o Senhor. Você, irmão, que está ouvindo em sua casa, isso é muito importante. Nós estamos falando nesse momento aqui agora. Então, o texto considera isso como se o professor tivesse dado à luz aquela pessoa, aquela criança. A gente chama criança porque quem nasce de novo é um bebê. Ninguém nasce velho. Todos nós nascemos pequenininhos, bebezinhos. Então, esse que é o ponto que o Eterno quer chegar. Então, eu posso dizer que, claro, o verdadeiro pai, o nosso pai, né, o pai de Abraão, de Isaac e de Jacó, nosso grande rabino é o Mashiach, né? Mas eu tenho filhos. Eu posso dizer que eu tenho filhos espirituais, filhos que eu conversei várias vezes com essas pessoas, e chegou um momento, eu lancei a semente, e essas pessoas se converteram e tiveram suas vidas mudadas. Meu primo foi um caso, meu primo Jaime, um amigo lá da empresa que eu trabalhei, aconteceu dentro da empresa lá, no setor de desenvolvimento de amostras lá, ele aceitou Yeshua. E, às vezes, um bom tempo ele passava mensagem para mim que ele estava indo na igreja, a família dele estava indo na igreja, meu primo até hoje vai na igreja, ele tem uma função lá na igreja quadrangular. Realmente tiveram suas vidas, e outras pessoas, né? Da Sarel, e assim por diante. Então, agora à primeira vista, quando lemos esse Midrash, há muitas perguntas que vêm à mente. Os filhos de Arão foram os únicos a quem Moshe ensinou a Torá? Não.
Ele ensinou a Torá a muita gente. Quantos? 2, 3? A mais que Nadav e Avihu, os irmãos de Nadav e Avihu, por exemplo. Foram só em torno de 2.100.000 pessoas, aproximadamente, que aprenderam a Torá com Moshe. Então eles não eram também filhos de Moisés? Se você está querendo dizer que ensinar Torá a alguém é como dar a luz a alguém? Se você está querendo dizer que ensinar a Torá a alguém é como dar a luz a alguém. Continuando então. Então você pode contar isso em qualquer lugar da Torá. Há uma razão porque você gostaria de ensinar aqui, nesse verso, que começa com as gerações de Arão e Moshe. Por que ensinar isso com Moshe e com os filhos de Arão? Né? Continuando. Então esse Midrash do Rashi está dizendo que as gerações de Arão, as Toldot de Arão, se tornaram filhos de Moshe. Aliás, filhos de Moshe, no dia em que Hashem falou com Moshe no Monte Sinai. Agora, nós vamos entender que, com relação a Nadav e Avihu, houve uma diferenciação com relação a todo aquele povo, né? Houve na tratativa ali, nós vamos entender isso aí. Então, vamos entender o que agora, irmãos? Que no dia em que Hashem falou com Moshe no Sinai, houve uma gloriosa comunhão, presta atenção aqui, do tipo ir e vir. Por isso que eu dei aquele estudo na porção que falava da fusão entre o incenso, a fumaça do incensário de Arão, quando essa fumaça subia e se fundia, ela se encontrava com aquela nuvem da presença do Eterno no Santíssimo Lugar em cima do propiciatório. Quando essas duas fumaças, essas duas nuvens se encontravam, havia uma fusão. É como se aquelas nuvens fossem uma nuvem só. É exatamente esse ponto aqui que aconteceu no alto do Sinai. Mas como assim, irmão? Explique melhor isso para a gente. Vamos esmiuçar também, porque o bonito da Torá é que nada fica assim em oculto para nós. O Senhor sempre traz à luz, Ele nos revela, Ele mostra essas maravilhas. Isso que é bonito, né? O reino de Deus é um reino de luz, de revelação. O Senhor não deixa por oculto. As coisas, elas vêm à luz. Então aqui, essa gloriosa comunhão do tipo ir e vir, era exatamente isso daí. E eu quero explicar para vocês que acontecia isso porque qual uma explicativa, digamos, bem técnica, para nós entendermos, bem literal, para nós entendermos essa questão do ir e vir. Como assim? Pode um homem normal estar na presença de Hashem e sobreviver? Não. Por isso que Arão, o sumo sacerdote, ele foi muito treinado, ele foi muito orientado, né? Todos os rituais, todos os cuidados, todos os detalhes, eles tinham que estar muito bem com o povo, ele tinha que estar muito bem com ele mesmo e muito bem em paz com o Eterno, para adentrar no Santíssimo Lugar e não morrer quando ele se encontrasse, o incensário dele subia e se fundia com a nuvem de Hashem. E sem ele morrer. Ele tinha que estar muito bem, muito em equilíbrio. Ele não podia estar de mal com ninguém, ele tinha que estar em paz com todos para acontecer isso. Foi exatamente o que aconteceu com Moshe. Moshe ficou 40 dias, imagine nós, irmãos, pobres, pecadores, mortais,
Você ficaria 40 dias e 40 noites em cima de um monte, sem comer e sem beber? Eu me imagino, digamos, 3 dias sem comer e sem beber, talvez eu me imagino desmaiado lá. Você conseguiria ficar 40 dias sem comer e sem beber? Moisés ficou. Então nós vemos um paralelo muitíssimo forte aqui de Moisés com o Mashiach, que ficou 40 dias e 40 noites no deserto e também não comeu. Nós vemos um paralelo muito grande. Então, o Eterno está querendo dizer aqui nesse momento, que essa presença de Moisés com Hashem, Moisés tanto tipificando Arão, que adentrava no Santíssimo Lugar e não era consumido pelo Eterno ali naquele momento, assim que Moisés não foi consumido, da mesma forma que Yeshua, ele sendo o filho do Eterno, também sobreviveu, ficando 40 dias e 40 noites no deserto sem comer e sem beber. Então nós vemos uma ligação muito forte aqui onde eu estou querendo chegar. De Moisés com o Mashiach. O Moisés um tipo de Mashiach. Isso que o Eterno está querendo nos dizer. E esse tipo de Mashiach está querendo dizer que os primeiros, ali que Moisés, né, tanto com Arão, tanto os primeiros filhos de Arão, foram Nadav e Avihu, que entenderam, digamos, o Moisés foi um grande professor, primeiramente de Nadav e Avihu, para passar toda a experiência que ele teve ali com o Eterno, na presença do Eterno no Monte Sinai, para Nadav e Avihu. Então, foi muito próximo, e muito o teor assim, espiritual, muito poderoso, que foi até Nadav e Avihu. O que eles aprenderam estava muito fresco, tudo aquilo que tinha acontecido com Moisés. E Moisés logo passou isso para Nadav e Avihu, essa experiência que ele viveu ali, como uma espécie, né, entre parênteses, entre aspas, com certeza, um tipo de Messias. Um tipo de Messias, né? Então, tanto na explicativa ali do Rashi, né? Houve no dia em que Hashem falou com Moshe no Sinai, houve uma gloriosa comunhão do tipo de ir e vir. Moshe estava se relacionando com Hashem como se fosse um. Irmão, você que está em casa, Moshe estava se relacionando com Hashem como se fosse um. Quem é um com o Pai Eterno? Irmãos, quem que é um com o Eterno? Se não é o Mashiach. Então achei tremenda essa. Você veja, o Rashi, né, um rabino, eu achei ele muito feliz. Ele foi muito feliz em colocar esse comentário aí. E realmente foi isso, né? No topo do Sinai, como se Moshe fosse um com o Pai no topo do Sinai. Por isso que ele não pereceu. Que ele tinha extrema humildade, né, de estar, extremo zelo de estar ali na presença do Pai. Então aqui Moshe está tomando a Torá e Moshe ensinou isso para todos, mas de uma forma mais eficaz para Nadav e Avihu. Eles estavam muito próximos, eram os filhos do irmão dele. Estavam muito próximos, né, a ele. Então, aqui já no outro parágrafo, olha, mas houveram 2 pessoas, os 2 filhos de Arão, que aprenderam a Torá tão profundamente que não eram apenas alunos de Moshe, eles eram como filhos. Agora, nós estamos no 7, agora vocês sabem qual que é a resposta do slide 5, não sabem? Olha lá, eles fizeram como bons filhos ou como bons alunos? Olha lá, eles morreram. A experiência de Nadav e Avihu, quando eles tentaram, o que eles tentaram fazer? Eles tentaram imitar a Moisés, que Moisés ficou na presença de Hashem.
Então, a imagem, eles tinham Moisés assim como, entre aspas, né, o Messias. Eles tinham Moisés assim como... Eles tinham muito amor, muito carinho, muito amor, muito respeito por Moisés, esses filhos. Então, eles quiseram imitar essa... de estarem na presença do Eterno, como Moisés, eles queriam fazer a mesma coisa. Foi tão intenso o que eles aprenderam de Moisés, quando você aprende com um mestre, um bom mestre, né? Eu aprendi muita coisa lá com o Rabino Shulam, com o Rabino Marcelo. Então, você acaba tendo respeito por essas pessoas que você aprendeu, né? E outros irmãos, muitos outros irmãos. Então, você quer imitá-los. Quando você aprende de alguém, você quer imitar aquela pessoa, você quer fazer, né, as coisas direitinho. Então, voltando lá no 7, provavelmente é o que o Midrash está nos dizendo. Nesse dia eles se tornaram seus filhos. Esta que é a mensagem exatamente que o Eterno quer nos passar. Eles não eram filhos sanguíneos de Arão, mas se tornaram filhos de Moisés, porque Moisés ensinou para eles a Torá de uma forma muito veemente, né? Eles se identificaram tão poderosamente com Moshe, segundo o Rashi, né? E a linguagem que descreve as mortes de Nadav e Avihu imita assustadoramente o que aconteceu no topo do Sinai. É o que eu acabei de falar para vocês. Eles não agiram de má fé quando eles quiseram se apresentar e levar aquele fogo estranho. Só que eles não se colocaram exatamente no lugar de alunos. Esse que foi o problema. Eles não se colocaram... O nosso mestre é Moshe, mas nós ainda somos alunos. Eles, digamos, se precipitaram um pouco, não aguardaram o tempo da ordenação deles, efetiva, né? E se precipitaram um pouco ali nas coisas e pagaram um preço alto, né? Mas a intenção deles foi boa. Isso que eu aprendi nesse estudo aqui. Eles não foram... originalmente a intenção deles foi má, eles agiram de má fé, nós queremos fazer uma coisa. Não, a intenção deles foi boa, porque eles tiveram um bom ensino, eles tinham uma excelente imagem do mestre deles, que era Moshe, né? A linguagem que descreve as mortes de Nadav e Avihu, então, imita o que aconteceu no Sinai com Moshe. Hashem desceu em uma nuvem, fogo, e os homens foram interagir com Hashem, e haviam 2 tábuas do testemunho. E agora isso iria acontecer novamente, exceto que não seria no Sinai. Claro, quando aconteceu com Nadav e Avihu, não foi no Sinai, mas foi no Mishkan, mesmo porque o que aconteceu no Sinai, o Senhor trouxe para o Mishkan, no Santíssimo Lugar. Também a nuvem do Eterno... A mesma nuvem que apareceu lá no alto do Monte Sinai, apareceu ali dentro do Mishkan, sobre o propiciatório. Então é isso que Moshe quis trazer o Sinai para o Mishkan, e depois o Mishkan, que era um tabernáculo móvel, em Shiló, ele permaneceu mais de 300 anos, em Shiló como um tabernáculo. Ele deixou de ser móvel e se tornou fixo, na localidade de Shiló, na terra de Canaã. E depois de Shiló, que ele foi para Jerusalém, que se tornou o templo do tabernáculo, se tornou templo em Jerusalém, né? Templo de Salomão. Então, esse é o penúltimo slide. Seria no Sinai, no Midbar, né? No deserto de Sim. A gente fala Sinai, mas ali é o deserto de Sim, que é o local da palavra. Deserto de Sim,
ou Sinai. Seria quando houvesse um Mishkan, um lugar para a presença de Hashem, e mais uma vez haveria uma nuvem pairando sobre o Mishkan, como eu acabei de falar para vocês, como a própria Torá descreve isso na Parashá Aharei Mot, depois da morte, né? Que Hashem aparece no Mishkan e a nuvem pairando sobre a arca. Exatamente a mesma situação do Sinai passa para o tabernáculo, né? E lá também haviam as 2 tábuas, as mesmas 2 tábuas que foi entregue para Moisés lá no Monte Sinai. E a outra experiência do Sinai, mais uma vez, no momento em que o Mishkan estava pronto, daí no momento da ordenação de Arão, não era a ordenação de Nadav e Avihu, mas sim a ordenação de Arão. Nadav e Avihu entraram em ação, só que de uma forma errada, e buscaram comunhão com Hashem, né? Eles procuraram... Por que eles fizeram isso? O princípio do coração deles, a intenção foi maravilhosa, foi muito boa. Nós nunca podemos julgar mal a intenção do coração primeira de Nadav e Avihu. Eles não tiveram má fé ali, né? Eles quiseram honrar o nome do pai deles, mas eles queriam ter essa comunhão com Hashem, por quê? Porque eles aprenderam com o mestre Moisés, que tinha verdadeiramente essa comunhão efetiva com Hashem. Então, eles procuraram ser como Moshe. Eles procuraram ser como Moshe. Eles não foram comandados, mas eles queriam acertar. Então, por isso que repete. Ouça esses nomes, os nomes que a Torá enfatiza. Nadav e Avihu, Nadav e Avihu. Repete também, né? Essa repetição é justamente para a gente ter esse entendimento aqui. Então, o que eles querem dizer? Nadav vem da palavra nadiv, que significa ser voluntário. E Avihu significa que meu pai é ele. Olha aí, ó. Então até o nome deles já mostra. Eles se colocaram como voluntários, mas na mente deles, no coração deles, estava nosso mestre Moshe. Nós queremos também estar nessa glória, na presença do Eterno, assim como o nosso mestre, nós sabemos que ele ficou lá 40 dias e 40 noites, como uma espécie de Messias, como uma espécie de Yeshua na presença do Pai, né? Então eles se ofereceram para assumir a missão de seu tutor, o tutor que expressou tão profundamente o que eles queriam, que era como um pai, alguém que lhes ensinou a Torá. Agora eles seriam como aquele alguém. Eles se ofereceriam, eles se voluntariariam para ser como alguém. Eles não foram ordenados naquele momento, por isso que houve o trágico fim deles. Eles se precipitaram. Eles se precipitaram. Então houve essa falha deles também. Quanto à questão da precipitação, eles não esperaram, eles fizeram algo, mas o Senhor não pediu para eles fazerem aquela hora, não era a hora deles fazerem, eles tinham que esperar, era o momento de Arão, era o momento da ordenação de Arão, quando aconteceu isso aí. Então, em resumo, não vamos detalhar aqui as razões, no último parágrafo ali embaixo, as razões da morte de Nadav e Avihu. Estudamos isso na Parashá Shemini, mas de alguma forma eles estavam procurando, por conta própria, ter o encontro mais real que possa se imaginar. O encontro que Moshe teve com Hashem e sobreviveu, mas não é uma coisa simples, o fato de
como quem diz assim, como se o Eterno dissesse assim, não é porque Moshe ficou 40 dias, e não só uma vez 40 dias e 40 noites, ficou outras vezes também. Não é porque Moshe fez isso que agora todos vão fazer da sua forma, da sua maneira. Claro, vamos separar as coisas aqui. Irmão Jair, então, eu só posso estar na presença de Hashem uma vez por ano, como fazia Arão? Não, eu não estou querendo dizer isso aí. Nós podemos fazer diariamente isso. Nós em Yeshua agora, que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós temos o acesso para o Santíssimo local livre para nós. Então, se você, com zelo, com humildade, com arrependimento, né, com gratidão, buscar a presença de Hashem, claro que Ele vai nos honrar. Ele pode falar com você, Ele pode te dar uma resposta, se você está com alguma dúvida, buscando alguma resposta, alguma direção, Ele pode falar bem claramente com cada um de nós. Ele é o Senhor, Ele faz o que Ele quer. Irmão Jair, o Eterno pode falar comigo? Claro que pode. Por que não? Nós temos que tomar cuidado, que não é tudo que a gente escuta que vem dele. Isso que nós temos que saber discernir o que vem do Eterno e o que não vem. Essa é uma outra conversa. Né? Então, o encontro que Moshe teve com Hashem e sobreviveu, mas não é uma coisa tão simples, né? Para qualquer um de carne e osso, mortais, né? Simples mortais, como eu falei. Vamos lá. Algumas medidas devem ser tomadas, né? Então, por isso, por causa desse episódio, que o Senhor quis trazer à tona muitas coisas, questão do zelo, né, que nós temos que ter na presença dele, para buscarmos estar na presença dele, nós temos que ter muito zelo. Por isso que foi estabelecido naquela época que Arão adentrasse no Santíssimo Lugar uma vez ao ano. Então esse é o último slide, irmãos. A Torá cita essas medidas na Parashá Haremot. E uma resposta à morte dos filhos de Arão. Aqui está como você pode se aproximar de mim uma vez ao ano, Yom Kippur. No caso, o sumo sacerdote Arão. Então, uma maneira segura de fazê-lo conforme a orientação do Eterno. Então, no final do dia, Moshe era Moshe e eles eram eles mesmos. É isso que eles não... Eles se vislumbraram, né, tanto assim com o mestre deles. Não, nós vamos fazer que nem Moshe. Então eles não separaram. Moshe é Moshe. E nós somos nós. Vai ter o nosso tempo de uma ordenação, né? Podemos substituir o nosso pai para entrar lá. Então, separar professor, aluno e aluno. Alguém que ensina a Torá é uma ovelha, é como se tivesse dado à luz. Esse exemplo que eu já falei para vocês ali. Então, por isso que eu falei no começo, cada um já teve seu professor. Tem muitos casos aí de pessoas que nunca esquecem. Não, eu nasci de novo porque tal fulano orou por mim e me ensinou a palavra e tal. Né? Então, algo estimulante em aprender a palavra de Hashem é algo poderoso no relacionamento entre um bom pastor e uma ovelha. Principalmente quando que você quer se tornar como ele, né? Agora aqui, para finalizar, algumas palavras da nova aliança, se referindo a quem é realmente o nosso grande professor, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a quem o Yeshua estava se referindo.
Ele estava em qual aprisco? Ele estava no aprisco de Israel. As ovelhas que estão ali em Israel. Porque Yeshua nunca saiu dali, de Israel. Então ele veio para as ovelhas de Israel. Mas também ele está se referindo a quem? Aos gentios. Ele está se referindo aos gentios que iriam crer nele. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, os gentios também ouvirão a minha voz, ele está dizendo, e haverá um só rebanho e um só pastor. Como assim, irmão Jair? Leia lá Efésios. Efésios 2, 19 a 20. O que está escrito lá? Aqueles que estavam distantes da comunidade de Israel, os gentios, em Yeshua, se aproximam da comunidade de Israel e passam a ser concidadãos dos santos e dos justos. Amém? Efésios 2, 19 e 20. E passam a formar a família de Deus. A família de Deus, que diz lá em Efésios 2, 19 e 20. Judeus e gentios. Não é só gentios, não é nem só judeus. Judeus e gentios. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomar essas ovelhas. Ele dá a vida, né? Então, por isso, ele dá a vida. Quem dá a vida... Por isso, quando você ensina alguém e fala da Torá, e fala da nova aliança, e essa pessoa se converte, você está dando vida para a pessoa, ela nasce de novo, em Yeshua, né? E você se torna pai dela. Entendeu? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho do Eterno, Yeshua HaMashiach, a estatura de varão perfeito, a medida da estatura completa de Yeshua HaMashiach. Amém, e amém, e amém. Restauração já. Amém. Glória a Deus.